Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de revisão de matemática para a nossa turminha do terceiro ano do Fundamental do Colégio Integração. Bem, os sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais que possuem largura, comprimento e altura, e podem ser classificados entre poliedros e não poliedros. Ou seja, os não poliedros são aqueles que têm o corpo redondo. Aqui são alguns exemplos de poliedros e não poliedros. Nós temos o cubo, a esfera, o cone, o cilindro e o paralelepípedo, que também pode ser chamado de bloco retangular. No caso da esfera, do cilindro e do cone, são considerados não poliedros, ou seja, corpos redondos. E o cubo e o paralelepípedo é um poliedro. Os sólidos geométricos possuem alguns elementos principais, que são as faces, as arestas e as vértices. Vamos pegar como exemplo esse poliedro, cujo nome é cubo. Essa parte alaranjada que você vê aqui na imagem são as faces. Então, você conta quantas faces tem esse cubo. No caso desse nosso, do exemplo, ele possui 6 faces. O que são, então, agora as arestas? Vamos pegar nosso mesmo exemplo do cubo e vamos ver quem é a aresta. Arestas são essas linhazinhas que unem as faces de um cubo ou de outro poliedro. No caso desse nosso exemplo, tem 12 arestas. Temos também as vértices. As vértices são esses pontinhos que unem as arestas. No caso do nosso exemplo, nós temos 8 vértices. Bem, vamos continuar nossa aula. Agora vamos lá para a página 39 para falarmos um pouco sobre somando e subtraindo com ábaco. Eu apresento a vocês um ábaco, que é esse instrumento que é utilizado para fazer somas entre numerais. Aqui vocês podem observar que nós temos 3 fileirinhas, ou seja, esse ábaco é da ordem das centenas. Esse C aqui significa centenas, esse D dezenas e esse U unidades. Nessa nossa primeira fileirinha, nós temos apenas uma bolinha. Então, aqui é a ordem das centenas. Então, se tem uma bolinha, significa que nós temos 100 unidades, como vocês podem ver aqui do ladinho. Na segunda fileira, nós temos 3 bolinhas, que é a fileirinha da ordem das dezenas. Significa que nós temos 30 unidades, ou 3 dezenas. Aqui do lado vocês podem observar aqui, ó, 30 unidades. Cada bolinha dessa significa que tem 10 unidades. Aqui na terceira fileirinha, a fileirinha da letrinha U, que é a fileira das unidades, nós temos 2 bolinhas. Cada bolinha dessa significa o numeral 1, ou seja, se nós temos 2 bolinhas, então a quantidade é 2, né? Então, se na primeira fileira, cada bolinha significa que é 100 unidades, na segunda fileira nós temos 30 unidades e na última fileirinha nós temos 2 unidades, somando nós temos 132, o numeral 132, ou seja, 132 unidades. Agora vamos ver como é feita uma soma e uma subtração utilizando o ábaco. Temos aí um ábaco cujo seu valor dá 245. Como sabemos, porque na fileirinha das centenas nós temos 2 bolinhas, cada uma tem o valor de 100 unidades. Na fileira da dezena nós temos 4 bolinhas, onde cada uma tem um valor de 10 unidades. E na fileira das unidades nós temos 5 bolinhas, onde cada uma tem um valor de 1. Então, vamos mais o outro ábaco
vocês veem na imagem, tem o valor de 406. Onde na casa das centenas, nós temos 4 bolinhas, que somam o valor de 400. Não temos nenhum algarismo, ou seja, nenhuma bolinha na casa das dezenas. E na casa das unidades, nós temos 6 unidades, ou seja, 6 bolinhas, totalizando 406. Então, aí eu faço o somatório, 245 mais 406, eu vou obter o valor de 651. Da mesma maneira que foi feito o somatório, também é feita a subtração. No caso desse ábaco, nós temos o valor do primeiro ábaco, 190. Na ordem das centenas, nós temos uma bolinha apenas, no valor de 100. E na dezena, nós temos 9 bolinhas, totalizando 90. 10 unidades de cada bolinha. E na casa das unidades, nós não temos nenhum algarismo. 190 menos o valor do outro ábaco, 46. Na casa das centenas, nós não temos nenhuma bolinha, ou seja, nenhum algarismo. Na casa da dezena, nós temos 4 bolinhas, ou seja, 4 dezenas, que totaliza 40 unidades. E na casa das unidades, nós temos 6 bolinhas, que totaliza 6, porque cada bolinha tem o valor de uma unidade. Então, 190 menos 46, que dá o valor de 144. Agora, meus queridos, eu vou pedir para vocês irem lá para a página 48, onde nós temos medindo comprimentos. Esse conteúdo para nós revisarmos, que são mecanismos de medição mais utilizados no nosso dia a dia. O metro é a unidade de medida principal para medir. Ele possui 100 centímetros. Esse espacinho que vocês podem observar, por exemplo, que está vindo do 0 até o 1, do 1 até o 2, são chamados de centímetros. Então, um metro, ele possui 100 espaçozinhos desses, ou seja, ele possui 100 centímetros. No nosso dia a dia, nós utilizamos alguns instrumentos para fazer as medições, como esse, a fita métrica, que é utilizado por costureiras, algumas donas de casa. Nós temos aí o metro e a trena, que é utilizado por operários da construção, por marceneiros e pessoas que trabalham no campo, ou então até em casa mesmo a gente tem esses instrumentos para estar fazendo algumas medições. E temos a régua, que é um instrumento que vocês conhecem muito bem, que é utilizado na escola. Nós temos régua na medida de 30 centímetros, temos régua na medida de 15, temos outros formatos de régua que tem uma numeração diferente, porém é dentro dos centímetros. Então, esse é um dos sistemas que nós mais utilizamos no dia a dia, que é o sistema de medidas de comprimentos. Além da medida de comprimento, nós temos também a medida de tempo. Existem diversas unidades de medida de tempo. Temos o exemplo, as horas e os dias da semana. Vamos estar abordando principalmente esses dois. Em relação às horas, existem 2 tipos de relógio, o analógico e o relógio digital. Nós aprendemos que um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 minutos. No relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Como você vê aqui no exemplo, esse relógio está marcando 9 horas e 5 minutos. Já nos relógios digitais, apresentam 2 números, geralmente separados por 2 pontinhos. O primeiro representa as horas e o segundo representa os minutos. Nesse relógio analógico, nós temos aí 10 horas e 30 minutos. Faz parte também
as medidas de tempo, os dias da semana. Nós temos 7 dias da semana, começando pelo primeiro dia da semana, que é o domingo, seguido da segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, que é o sexto dia da semana, e sábado, que é o sétimo dia da semana. Então, os dias da semana são uma forma de contagem do tempo. Agora, meus queridos, vamos lá para a página 59, a gente falar um pouquinho rapidamente sobre tabelas. Para que serve uma tabela? Tabelas são utilizadas para organizar dados. Ela tem a função de trazer informações de maneira organizada para que facilite a compreensão. Por exemplo, você pode estar fazendo uma tabela sobre suas atividades diárias durante os dias da semana. Nós temos diversas tabelas na matemática. Aqui nós temos um exemplo de uma que fala sobre a quantidade de gols, de jogadas, que foi feito em 2 partidas pelos jogadores. Em uma tabela, nós temos sempre colunas e linhas. Então, quando nós temos uma tabela, uns dados que queremos apresentar para alguém, nós podemos apresentar esses dados utilizando uma tabela, porque é uma maneira organizada da gente transmitir algumas informações. Então, bons estudos. Aqui finalizamos nossa revisãozinha. Fiquem bem e até a próxima.